Bem-vindos a mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais, iniciativa do ICFJ, International Center for Journalists, junto com a IJNet e JNet, que é o braço de conteúdo do ICFJ. Esse webinar hoje a gente está realizando com apoio à parceria do Projor. O objetivo aqui hoje é entender um pouco melhor o que o Atlas da Notícia 2023 revela. Quais são os dados, o que a gente pode tirar de insight, o que podemos absorver para a nossa prática jornalística, o que outros estão fazendo, enfim. Nosso tempo hoje não é tão longo, talvez, para pegar a pesquisa em sua profundidade, mas a ideia é a gente passar uma visão geral, sem, claro, esquecer, de repente, as particularidades de cada região, se tem algo que as une, se assemelha, diferencia, enfim. Como alguns podem ter visto aqui no comecinho, a estrutura, basicamente, eu vou passar a palavra para o pessoal do Atlas, coordenadores e pesquisadores. Antes, né, de cada um entrar no assunto, peço que brevemente falem nome, o que fazem no projeto, tá? Para a gente se situar um pouquinho, que não vai dar para a gente fazer uma rodada geral de apresentação. Então, para começo de conversa, queria lembrá-los que, como está sendo gravado, depois se você tiver que sair antes ou vai chegar depois, chegou depois, esse webinar estará gravado, será disponibilizado no nosso canal do YouTube. Também vai ter um resumo, um recap, publicado no IJNet. Até segunda-feira, talvez sexta, com os principais pontos da conversa. Tá legal? Então é isso, queria agradecer, antes de mais nada, a presença dos nossos ilustres convidados. Somos vários rostinhos quadrados aqui. Dubis, que está não exatamente, né, quadrado, está um pouco diferente. Sérgio, Marcelo, Jéssica, Ângela e Mariama. Então, queria começar jogando a bola para, acho que o Sérgio Lud, que pode ser, como vocês preferem, para introduzir, falar um pouquinho do projeto e dessa edição especial. Sérgio, por favor. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Obrigado a você pelo convite, para a gente poder apresentar um pouco desse trabalho do Atlas, né, que já vem sendo feito. Essa é a sexta edição, né? A gente não é exatamente 6 anos, mas é a sexta edição. O Atlas, a gente nem chama mais de uma pesquisa, a gente chama de censo, né? Um censo anual que a gente tem feito no Projor, com apoio do Volt Data Lab e com patrocínio da Meta. Todos os anos a gente reúne essa equipe de coordenadores das pesquisas regionais e mais o pessoal do Volt Data Lab para começar esse processo. Esse processo ele começa localizando voluntários, né, pedindo a colaboração das pessoas. Ele é um projeto colaborativo. Nós fazemos contatos com as universidades para que professores universitários participem também do processo de coleta dos dados, né? Os estudantes. Aí a gente tem mais de 300 colaboradores esse ano. E o que o Atlas tenta fazer é fazer exatamente um censo, né, do mapeamento da presença do jornalismo local no Brasil. Nós hoje já ultrapassamos 14 mil veículos de comunicação jornalísticos mapeados, e nós somos muito conhecidos pelos desertos de notícias, né, por revelar os desertos de notícias, mas a gente também cria uma grande base de dados, que é uma base de dados que está disponível para as pessoas, para jornalistas, para pesquisadores, para cientistas sociais, até para empresas, para órgãos governamentais, para identificar quem são os interlocutores, né, nessas regiões. Bom, o Atlas desse ano, né, a sexta do Atlas, no número de desertos. Antes os desertos eram a maioria, agora os desertos, ou os quase desertos, eles passam a ter um número maior de cidades representadas nesse mapa. Ainda é praticamente ainda são 5 em cada 10 cidades que são desertos de notícias,
mas esse é um quadro que vem sendo reduzido ao longo do tempo, né? A gente mapeou esse ano uma redução de 8,6%, e isso se dá graças ao trabalho também dos pesquisadores, que não é um trabalho fácil esse de desbravar os desertos, né? 2 anos, nas últimas 2 edições, a gente vem tentando focar muito do nosso trabalho nos desertos, e focar no deserto é desbravamento mesmo. Assim, você identifica uma cidade onde que não tem nenhum veículo local identificado ainda pela equipe do Atlas, e procura nessa cidade, nesse local, nesse município, identificar a presença de alguma forma de algum veículo que produza notícias sobre o lugar onde as pessoas vivem. E isso passa por, obviamente, ligar para prefeituras, ligar para a Câmara dos Vereadores, fazer buscas na internet, tentar localizar isso e depois tentar um contato com os veículos de comunicação. Essa talvez seja a parte mais complicada sempre, é tentar falar com o veículo de comunicação. Os veículos de comunicação, os veículos de comunicação jornalísticos ainda são muito fechados para o público, né? Então a gente tem muita dificuldade de conseguir contato, ter pontos de contato que sejam pontos que realmente se possa conversar com esses veículos, né? Mas uma boa parte, então, dessa virada, ela se deve ao esforço de identificação, né, que esses voluntários, que os pesquisadores fizeram, né, nos últimos meses, para identificar a produção de notícia, a presença de jornalismo nessas cidades, né? As outras duas razões, vou ficar mais duas, são basicamente o crescimento da presença do jornalismo digital. O jornalismo digital, o crescimento dele já vem sendo notado há mais tempo. Nas duas últimas edições do censo, ele consegue ultrapassar rádios, que então era o, o veículo, né, a mídia que tinha mais presença no território brasileiro. E isso se dá muito por, acho que a primeira coisa, a poucos obstáculos, né, de entrada para alguém criar um negócio digital. Então, muitas vezes são jornalistas que deixaram o seu veículo, que foram ou demitidos, ou se aposentaram, ou que não vem espaço, né, para conseguir um emprego numa redação já mais estruturada, e pela inexistência quase de barreiras de entrada, ele cria o seu próprio veículo, ele ou começa do zero, ou usa o capital social que ele foi, ao longo dos anos, acumulando, né, e usa suas redes sociais para isso, para se conectar com esse público, e cria o seu veículo, né? Esse é um ponto problemático no crescimento do digital, né, desse crescimento do digital, porque muitas vezes são organizações muito precárias, né? E organizações precárias que nem sempre conseguem ter sustentabilidade para se manter por mais tempo, né? E há uma fragilidade nesse crescimento que se nota por aí, né? Criar um veículo jornalístico não é uma tarefa fácil, ela é uma tarefa difícil, ela exige que a gente use repertórios que muitas vezes nós não dispomos, né? Então, essa é uma oportunidade boa para a formação, mas é também talvez uma fragilidade que se deva ter muita atenção, porque ao longo do tempo, provavelmente, esses municípios voltem a ser desertos na medida em que os novos veículos digitais não consigam se manter ao longo do tempo, né? E a terceira questão, que para nós é uma questão importante, a gente vem tentando mapear nas últimas 2 edições, mas que ainda exige talvez um esforço bem maior para completar, que é a identificação nas rádios comunitárias de veículos, de associações e rádios que
que produzam algum tipo de noticiário local, né? Algum conteúdo jornalístico. Então, eu acho que a gente pode definir como sendo esses os três motivadores para que houvesse esse crescimento, né, essa ocupação dos territórios que antes eram desertos. O que eu quero dizer com isso é que a gente não tem que ser nem pessimista nem otimista. Esse é um quadro que se revela, é um quadro que mostra, sim, precariedades, fragilidades, mas também uma série de oportunidades, né? Uma série de oportunidades que são apresentadas pelo censo, pelos dados que a gente conseguiu coletar. Acho que, basicamente, minha apresentação inicial seria essa, porque são os grandes, né, os grandes achados disso. A gente pode voltar a falar sobre especificidades na sequência do que os pesquisadores regionais podem falar, e acho que o Sérgio pode também falar sobre as novidades que a gente tem hoje, que é na base de dados, e que vão ser, acho que, estimulantes, né, aí para quem quer trabalhar com pesquisa usando a base de dados do Atlas. Certo, muito obrigado, Sérgio. Lembrando aos participantes que a gente tem a opção aqui, Q&A, Question and Answers, dá para fazer perguntas se vocês tiverem, ok? O Sérgio Spagnolo gostaria de complementar algo aqui que o Ludwig falou? Fazer um complemento breve. Você já passou por tudo de mais importante do aspecto geral aí da pesquisa, né? É importante salientar que o Atlas da Notícia, embora muita gente ache isso, eu acho que a gente tem que deixar mais claro, a gente não é uma pesquisa acadêmica, a gente quer fornecer insumos para que haja pesquisa acadêmica, reportagens baseadas nas nossas matérias. É importante deixar isso claro, que a gente tem uma metodologia um pouco diferente que muitos acadêmicos e pesquisadores podem utilizar, mas nossos dados estão aí para serem consumidos e utilizados por eles, né? Então, é importante notar isso. Inclusive, uma das novidades que o Lidk estava mencionando aí é que nós vamos lançar em breve, estamos aqui organizando as demandas, os acessos, vai lançar uma plataforma para pesquisadores que vai conseguir cruzar informações com outras bases de dados e fazer análises, outros cruzamentos, né? Então, você quer comparar desertos de notícia e conectividade no Brasil, CNPJs e tal, né? Então, a base está lá para isso ser feito. Obviamente, vai exigir uma capacidade analítica, não vai estar tudo pronto, né? E todo o feedback é apreciado para a gente tornar essa plataforma melhor. Infelizmente, ela vai ser disponibilizada apenas para pesquisadores, porque isso exige um investimento do nosso lado aí, que se a gente abrir amplamente seria muito custoso, mas a gente vai disponibilizar isso gratuitamente para os pesquisadores desenvolverem as ferramentas. E a gente fez melhorias também no site, ficou mais fácil pesquisar os veículos, achar os mapas, enfim, nós estamos fazendo melhorias constantes aí baseadas nos novos levantamentos do Atlas, e espero que isso reflita aí em mais citações. Se eu não me engano, a gente tem cerca de 200 citações. Posso estar errado assim, mas é bastante citação acadêmica oficial, assim, de pesquisas acadêmicas. Então, a gente está ainda fechando esse levantamento. A última vez que eu vi tinha mais de 150, agora recebendo aí os Google Alerts da vida, eu vi que tem um monte. Então, enfim, as pessoas usam e tem um valor muito grande de pesquisa, né? Então, enfim, deixar isso salientado aqui. Os pesquisadores acessem a nossa plataforma atlas.jor.br, tem um link lá no menu para vocês cadastrarem e terem acesso a essa plataforma que a gente deve lançar aí no começo de setembro, tá bom? Obrigado. Valeu, moto barulhenta da rua. Desculpa. Valeu, Sérgio, obrigado. Eu queria puxar agora, já jogando para os pesquisadores, que o Sérgio Ludwig estava comentando sobre essa parte de identificar, né, a parte de jornalismo local. Eu queria saber como é que foi isso. Vocês ficavam vendo conteúdo, ouvindo, né, dependendo do que, se fosse rádio comunitária, e também já aproveitar para a gente fazer essa rodada de cada um trazer um pouquinho mais da sua percepção, do que foi interessante, curioso, do que às vezes os dados ali não mostram, tá? Partindo de entender melhor como funciona esse processo de vocês.
e também se vocês viram alguma coisa interessante. Só antes da gente seguir, o chat exatamente não está funcionando, mas vocês conseguem mandar as perguntas aqui. Eu já estou vendo 3 perguntinhas. Vou dar um tempinho aqui, né, para a gente fazer um giro e depois eu volto para as perguntas, ok? Como a gente pode começar aqui com os pesquisadores? Vocês querem como ordem alfabética? Então começaria com a Ângela, inevitavelmente. Pode ser, Ângela? Pode ser sim. Boa noite a todos e a todas. Eu sou coordenadora aqui da região Centro-Oeste e o tema, né, do nosso encontro de hoje é a redução de desertos de notícias, ou seja, um aumento na quantidade de veículos de empresas jornalísticas. E a gente vai começar com a região Centro-Oeste, que foi a única região do Brasil que foi registrado o contrário. Nós tivemos o encerramento nessa edição do Atlas da Notícia de 50 veículos. Isso representa mais ou menos 1% da base da região Centro-Oeste, da base do Atlas da Notícia, né, que cabe à região Centro-Oeste. Embora nós tivemos essa grande quantidade de veículos fechados na região Centro-Oeste, a gente não teve um aumento considerável de desertos, porque 41 desses veículos estão em Brasília. E nós desenvolvemos também uma pesquisa qualitativa o ano passado, então a gente consegue identificar o que levou a esse fechamento desses 50 veículos na região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, ela tem um modelo de financiamento de iniciativas jornalísticas muito tradicional, que é ainda pautado em venda de anúncios para iniciativas, para instituições públicas e privadas, né? Então, as iniciativas jornalísticas, elas relatam a diminuição, né, no repasse dessa verba por meio de anúncios. Então, como aqui ainda é o modelo tradicional de manutenção de iniciativas jornalísticas, isso justifica o encerramento dessas 50 iniciativas, né? Então, a gente observa que o segmento que mais foi prejudicado foi os sites de notícia, foi o que mais fechou aqui na região Centro-Oeste. Mas, em contrapartida, a gente também observou nessa edição o início de coletivos e sites independentes. Então, a gente vê um movimento já contrário nesse sentido, alguns sites de notícia, inclusive, incentivando que os leitores façam, né, incentivem a produção de conteúdo jornalístico por meio de Pix. Então, a gente já vê esse movimento também de financiamento por meio de pessoa física, embora de forma muito tímida, né? Aqui na região Centro-Oeste tem a cultura do consumo de notícia de forma gratuita. Tem até a distribuição de jornal impresso desde a década de 80, nas principais avenidas das cidades, das capitais. Eu falo daqui de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, a capital de Mato Grosso do Sul, e aqui a gente tem a avenida principal, que é a Afonso Pena com a 14 de julho, e o encontro dessas duas avenidas, aos domingos, é o ponto de distribuição de jornal, isso desde a década de 80, distribuição gratuita de jornal. Então, não há cultura de pagamento para consumo de conteúdo jornalístico. Então, esse é um agravante neste momento, né? Mas a gente vê surgimento de algumas iniciativas e coletivos, sites independentes surgindo por aí. Embora a gente tenha registrado essa redução de 50 veículos na base do Atlas, a região Centro-Oeste ainda é a que tem a menor quantidade de desertos de notícias. E isso se justifica pela quantidade de rádios que nós temos aqui na região Centro-Oeste. Nós temos uma grande quantidade de rádios pulverizadas por esses municípios e que permitem essa cobertura. Então, mesmo com essa redução, a gente ainda permanece com uma menor quantidade de desertos. E, possivelmente, na próxima edição do Atlas da Notícia, vai reduzir ainda mais. Agora, em fevereiro desse ano, o Ministério da Comunicação disponibilizou por meio de editais 11 novas outorgas, né, para rádios comunitárias. Então, há uma expectativa de redução de desertos na região Centro-Oeste. E
E a distribuição dessas outorgas foram feitas justamente de acordo com a quantidade de desertos que a gente encontra nos estados. Foram 7 novas outorgas para Goiás, que é o estado daqui da região centro-oeste que tem uma quantidade de deserto. Depois vem Mato Grosso, com 3 outorgas. E aqui Mato Grosso do Sul, que tem a menor quantidade de desertos, nós tivemos uma. Então, a expectativa é de redução de deserto para os próximos anos. Ângela, vou passar uma pergunta aqui na frente, porque é específica do que você vem falando. Beatriz Dornelles pergunta: quando as rádios comunitárias começaram a funcionar no Centro-Oeste? Não sei se ela estava falando de maneira geral ou em específico com essa publicação das outorgas, das novas. Das novas, quando elas vão começar? Não, eu não sei. A pergunta dela é: quando as rádios comunitárias começaram a funcionar no Centro-Oeste? Não sei se ela está Eu não falando. tenho essa informação. Vou precisar pesquisar para passar. Não vou saber dizer historicamente qual foi o ano que elas passaram a funcionar, mas já tem um certo tempo. Deixa eu dar um pitaco aqui. As rádios comunitárias, a gente passou mais recentemente a investigar. Elas antes estavam fora. Não é que as rádios comunitárias tenham começado a funcionar agora. São rádios comunitárias que a gente identificou que produzem conteúdo jornalístico. Elas antes estavam fora do nosso censo. Nós não olhávamos para elas, né? A nossa ideia é constituir um projeto para olhar para todas elas, né? Tem mais de 4.000 rádios comunitárias hoje no Brasil, mas nem todas elas a gente não sabe, na verdade, quantas produzem conteúdo jornalístico. É um esforço que a gente está fazendo de 2 anos para cá. Enquanto a gente não conseguir cobrir todas elas, vai ser um crescimento aos poucos, que a gente vai detectando aos poucos e vai somando a nossa base. Vale falar também, só entrando na alçada que nem é minha aqui, eu só analiso dados, mas tem um projeto de lei de 2020 da deputada Benedita da Silva, que inclusive cita o Atlas da Notícia, para aumentar o fundo destinado à universalização das telecomunicações de radiodifusão comunitária. Então, existe fomento para que essas rádios comunitárias também comecem a florescer e trazer notícia, né? Então, é importante notar isso e entender que existe uma movimentação para que elas produzam conteúdo jornalístico também. Certo. Obrigado, Ângela. Sérgio também. Ângela, você tem mais alguma coisa a complementar? Ou podemos... Então, deixa eu ver. A, D, no caso, Dubs, pode ser? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Bom, a região sudeste, acho que o principal destaque aqui é o fato de que nessa edição do Atlas, finalmente os veículos online passaram a ser maioria aqui na região, né? E isso já tinha acontecido nacionalmente antes. O que, saindo assim um pouco dos números aqui que estão expostos já, né, no material, como você comentou, Daniel, uma das coisas que tenho notado na hora que a gente vai conferir os dados, as entradas em geral que os voluntários, né, colocam no Atlas, o que dá para perceber um pouco, principalmente em relação a antes da pandemia, é que muitos dos jornais impressos, que eventualmente às vezes ainda não tinham um site tão forte ou que tinham edições diárias do jornal impresso, eles deixaram, essa relação se inverteu, né? O principal produto deixou de ser o impresso e passou a ser o online. A cobertura no online está muito mais forte. O impresso, muitas vezes, que às vezes era diário, passou a ter só no final de semana. Às vezes a edição passou a ser quinzenal, né? Então, esse movimento do online passar o impresso na região sudeste, ele tem muito disso, né? A gente nota
principalmente os veículos mais tradicionais hoje estão principalmente no online e estão deixando aos poucos as suas edições impressas, o que indica que a gente deve ter um aprofundamento, né, dessa tendência agora nos próximos anos. Assim, acho que deve ser, pelo que a gente tem visto aqui, pelo que tem visto na avaliação dos questionários que nos chegam, é que deve ser um aprofundamento rápido desse processo, né? Essa é uma das questões. O Sérgio comentou da fragilidade dos novos veículos online também, né? Isso a gente consegue ver também, de certa forma. Tem projetos muito interessantes que a gente via surgir aí, né? Como, por exemplo, o Jornal 2, lá de Bauru, né? Que é um jornal que nasceu com alunos da Unesp lá. Eles têm, às vezes, uns períodos de maior... fazem um trabalho muito interessante, mas tem, às vezes, uns períodos de dificuldade, assim, até por transição das equipes que, né, acabam de se formar, continuam no jornal, depois vem, no caso deles, teve gente que veio para São Paulo, né, conseguiu emprego em veículos maiores aqui em São Paulo, então você tem uma troca de gerações, tem é, é, tem uma troca de gerações lá e também tem dificuldade de financiamento, né? Então, é mais raro a gente ver novos veículos que conseguem, quer dizer, ser criados, se estabelecer e de repente você vê ele florescer ou ele, né, se estabelecer de forma mais concreta, mais perene, né? O que eu tenho visto mais aqui, pelo menos na região sudeste, é de fato as versões online de veículos mais tradicionais se estabelecendo de fato, sabe? E passando a ocupar até o protagonismo que antes o impresso tinha, né? E, e também eu começo a ver também que esses jornais também começam a usar um pouco mais as ferramentas digitais que eles têm à disposição. Então, começa a aparecer mais canal de YouTube, né? Um uso mais intensivo do WhatsApp para distribuir também as informações. A gente tem TikTok, começa a aparecer uma outra coisa, vários deles, o Instagram muito presente, né? Alguns deles usando o Linktree também para colocar todas as reportagens no ar ali, enfim, tem um movimento nesse sentido. O Twitter, agora X também, né? Sendo mais escanteado, assim, vejo muito pouca gente atualizando, né? No estado, o Twitter não é muito ativo, mas as outras redes sociais, sim, né? Dubs, Eu acho que tem é crescente isso. Dubs, por favor, só uma dúvida. Em relação ao, como você fala, quando, né, diz jornalismo online, assim, somente uma página própria do jornal já equivaleria como? Ou, sei lá, às vezes só um produto jornalístico tem que ter o próprio site, www.ojornal.com.br. Não, quando a gente fala, a gente considera veículo online, ele pode ser pode ser um blog, ele pode ser uma página no Instagram, ele pode ser uma página só no Facebook, tá? Uhum. É, e, e pode ser um site, né? Então, quando a gente fala, inclusive uma rádio que é só online, que você não tem né, a transmissora de radiofrequência, a gente considera ela como um veículo online, tá? Tá. Então, online é tudo isso. Mas o mais comum é, de fato, a gente ter o próprio site, ou um blog, ou Facebook, ou Instagram, que é muito comum. Tem muito veículo que a gente vê que é só no Instagram, né? Ou que tem Uhum. muito mais seguidores no Instagram do que em outros canais online. O Instagram tem sido um canal bastante usado e que esses veículos, que pelo menos no interior de São Paulo, principalmente, usam bastante e estão usando, acho que, de forma cada vez mais profissional. Bacana. Aqui nas perguntas, a gente tem algumas um pouco mais amplas, né?
do Pedro e da Sônia Aguiar. Eu vou voltar a elas, mas antes, só para deixar todo mundo fazer a geralzinha, queria seguir, então, tá? Mas só para avisá-los que não esqueci, não estou ignorando suas perguntas. Vou voltar a elas, só passar por essa parte mais específica de cada região. Então, seguindo aqui, acho que é o caso da Jéssica, certo? Isso. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Jéssica. Eu sou a coordenadora da pesquisa na região norte. A gente teve na região norte esse ano uma redução bem significativa, uma redução de 30% na quantidade de desertos. Como o Sérgio já falou, se deve principalmente às mídias baseadas aí na internet e também a questão das rádios. E aí a gente tem, eu gosto sempre de trazer, como eu sou, né, eu sempre falo que a questão do território é muito importante. Eu acho que até no Atlas é uma noção norteadora para a gente. E se não fosse, não teríamos aqui 5 pesquisadores regionais coordenando a pesquisa em cada região, né? A gente tenta se conectar com pesquisadores e universidades, professores, estudantes, para conseguir alcançar a maior parte do território possível. Mas veja, estamos falando de mais de 5.000 municípios no Brasil. É muito difícil, né? A gente não tem uma estrutura como, sei lá, por exemplo, o IBGE tem para fazer o censo da população brasileira. O nosso desafio é bem maior justamente porque tem uma estrutura bem menor para fazer, né? Então, obviamente, os desafios eles atravessam o propósito do Atlas e isso vai aparecer também nos resultados da pesquisa. As críticas elas são bem-vindas, as perguntas elas nos movem, sempre nos moveram desde o começo, tanto que a pesquisa não é a mesma de anos atrás. E até na região norte, eu sempre tento trazer como pessoa nortista, como amazônia, dessa identidade cultural me move no mundo, me faz navegar no mundo e no Atlas, o levantamento, né, entender como que a imprensa nortista ela está localizada, ela está distribuída, como que ela comporta, é importante justamente para entender como que a Amazônia fala de Amazônia, né? Porque a região norte tem aí a maior parte da Amazônia brasileira, né? Sem falar de Amazônia Legal, mas a maior parte da Amazônia brasileira. Então, como que essa parte da região norte fala de si, né? O que a gente tem dessa imprensa? É esse o objetivo principal quando eu estou falando da minha região especificamente, mas de certa forma é isso que também nos guia no Atlas. E a gente está falando de um jornalismo de proximidade, então é aquele jornalismo que está ali em cada município, mas a gente se guia pela sede, né? Tem que estar sediado no município. Mas é aquele veículo que muitas vezes ele tem o gentílico como nome do veículo, por exemplo. Ele vai ter uma estrutura mais precária, ele vai ter, às vezes até a pauta é um pouco assim, é diferente, é construída até de forma a gente tem que relevar, por exemplo, a gente não vai colocar os mesmos critérios jornalísticos, critérios rigorosos de jornalismo, porque a concentração de formação jornalística de ensino superior, ela também é concentrada. Então, a gente tem que pensar também, e isso é um desafio muito grande para a gente sempre discute no Atlas, de que jornalismo a gente está falando, né? Porque não vai ser o mesmo jornalismo do grandes centros urbanos. E para mim, enquanto pesquisadora da região norte, né, da Amazônia, essa região, eu sempre coloco isso, essa região emblemática, que é muito facilmente reportada pelo eixo sul e sudeste, é um desafio, assim. Então, a gente teve essa redução de 30% nos desertos da região norte, nos 7 estados da região norte, que se deve principalmente a veículos digitais e às rádios comunitárias. A gente tem
Por exemplo, desculpem se eu me alongar, eu acho que esse preâmbulo era muito importante. A gente recebeu algumas perguntas, e aí eu acho que tem questões metodológicas que os Sérgios podem explicar com mais riqueza de detalhes depois, mas é importante para a gente saber de onde a gente está partindo quando a gente fala de Atlas. E, assim, o conceito de deserto, ele é um conceito norteador, sim, mas a gente tem que falar do outro lado, que é sobre a presença. O deserto, ele traz essa imagem da escassez, mas a gente fala de presença também, né? O conceito de deserto, ele norteia, sim, ele é importante, a gente fala de redução, fala que não tem, mas o outro lado é o que tem, né? E assim, até respondendo a pergunta da Beatriz, eu acho que fez no site, por que não tem algumas informações? É muito Isso. difícil coletar informações, muito difícil. Muitas informações a gente tem que vasculhar muito alguns veículos, né? Informações, por exemplo, que a gente coloca no nosso formulário, número de funcionários, a gente trabalha com estimativa, porque a gente não consegue ter essa informação. Propriedade é outro dado muito difícil de encontrar, a gente tem que fazer um pouco de jornalismo investigativo para encontrar esse dado. Enfim, são dificuldades da pesquisa que a gente encontra. E partindo dessas noções, né, de proximidade, jornalismo de proximidade, de território, e eu vou dizer assim, na Amazônia, um senso comum, né, em decorrência das notícias veiculadas sobre a região, muito recorrente é o desmatamento, mas geralmente a gente fala, brinca no Atlas, vamos falar sobre o reflorestamento das notícias também, não só os desertos. E é isso que a gente vê. Por isso que quando eu trago para o relatório o que a Amazônia, a imprensa nortista está cobrindo sobre a Amazônia, eu falo sobre isso. A imprensa nortista existe, está forte e pulsante. Existem desertos? Existem. Mas vejam só o tamanho do nosso país. Assim, eu acho que são questões até para nós, enquanto jornalistas, pensarmos: será possível que um dia todos os mais de 5.000 municípios, cidades do país terão pelo menos um veículo jornalístico? Esse cenário é possível? E se sim, que tipo de jornalismo a gente está pensando? Isso não é uma pergunta para o Atlas responder, eu acho que é, inclusive, para os pesquisadores que estão acompanhando a gente. Mas o que o Atlas tenta responder não é isso. A gente tenta reunir o que a gente encontra para que os cientistas consigam responder isso, assim. E essas mudanças metodológicas, elas são necessárias porque a gente está falando de um país com dimensões continentais e com contextos bem particulares. A Amazônia é um exemplo. Eu não posso falar no relatório, eu sempre trago no relatório da região norte, de que tipo de cobertura esses veículos estão falando. E a questão do socioambiental, por exemplo, ela sempre volta, né? A questão das rádios comunitárias é muito difícil a gente verificar se as rádios estão produzindo jornalismo, porque uma coisa é existir rádio comunitária, outra coisa é elas estarem produzindo jornalismo. São coisas diferentes, porque a gente não consegue acessar o conteúdo. A gente não, infelizmente, não temos pernas e braços para conseguir acessar o conteúdo de todas, e nem todas estão disponíveis online. A gente não tem dinheiro para viajar presencialmente e checar, né, assim, no raio de cobertura daquela rádio para conseguir ouvir aquela rádio e ver se não, olha, que realmente tem algum conteúdo que dá para considerar conteúdo jornalístico. Não dá, assim. Então, são medidas que temos que tomar para a gente considerar dentro dos parâmetros do que a pesquisa se propõe a fazer. E são desafios que são desafios brasileiros, né? De uma pesquisa brasileira. E também eu percebi, na verdade, na pesquisa na região norte, que a gente tem um contexto bem específico de rádio comunitária no Tocantins, que foi justamente o momento que foi criada. Eu não vou lembrar agora quando foi criada, mas esse contexto é muito importante de destacar, inclusive, que eu acho que pode ser uma solução quando se pensa em produção jornalística por rádio comunitária. É uma federação de rádios comunitárias.
E essa federação, ela organiza assim dezenas de rádios comunitárias no Tocantins, com site padronizado, rede social padronizada, um aplicativo online para aquela rádio comunitária padronizada, assim. E isso que nos permitiu checar o conteúdo daquelas rádios comunitárias no Tocantins. A gente teve uma voluntária lá que fez um trabalho incrível e nos permitiu acessar aquele conteúdo. Assim. Então, se não fosse essa cooperação, essa integração por meio dessa federação, o jornalismo local dessas rádios comunitárias ele não teria sido possível, de repente. Estaria no mesmo cenário que outras precarizadas, que a gente até encontra no Facebook, cuja última atualização foi, sei lá, em 2016. A gente não consegue saber se a rádio ainda funciona, como funciona, o que está produzindo. Então, veja, é muito difícil checar. É muito difícil checar. Isso porque o nosso primeiro esforço é encontrar parceiros em todos os estados e não só nas capitais, nos interiores também, justamente para a gente conseguir alcançar a maior parte do território brasileiro. Então, assim, nós somos muito abertos a parcerias. Então, quem quiser somar com a gente nesses esforços também, estamos aqui. Bacana, Jéssica. Achei curioso que, né, foi dos dois pontos, os veículos digitais e as rádios comunitárias, enquanto os veículos, né, a distância praticamente não existe, a rádio comunitária a gente tem que estar lá num raio X quilômetros para conseguir ouvir o que dizem. Para a gente seguir aqui, então, Marcelo, isso pode ser? Opa, tudo bem, Daniel? Pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo, sou coordenador da região sul aqui do Brasil, do mapeamento dos 3 estados. Só queria dizer que me sinto representado pela fala da Jéssica. Eu acho que a Jéssica resumiu vários pontos bons do que a gente está tratando aqui. E voltando para o que a Beatriz trouxe ali, que a professora Beatriz, minha colega na PUC, trouxe ali, por que tantos veículos não têm informações básicas? Porque é bem difícil. Porque é bem difícil. Alguns veículos parecem que se escondem, a gente não consegue ir atrás deles, os voluntários tentam. A gente gostaria de ter de todos, e-mail, e data de fundação e tudo mais, enfim, gostaria de ter de tudo, mas não tem. A gente faz o que a gente consegue, né? E a cada ano espera-se cada vez mais, né? Alguns dados muito brevemente sobre a região sul, ela acompanha essa tendência que os colegas abordaram sobre a ascensão de digitais e rádios comunitárias, né? De modo geral, não necessariamente rádios comunitárias. Isso se deve também a questões de metodologia e como a gente olha isso, como o Sérgio levantou, que ele vai explicar mais daqui a um pouco. Mas uma coisa bem interessante que a gente nota na região sul é que a região sul, de modo geral, em termos da mídia, ela sempre foi muito conservadora, assim, em termos de os tipos de veículos e tudo mais. Muito voltado impresso, por exemplo. Isso a gente observava muito no Atlas. E agora isso está começando a mudar. Com prevalência maior de veículos digitais. Também é uma região em que a gente começou a ter mais veículos digitais que outros, embora praticamente empatado com os veículos de rádio, né? Praticamente empatado, mas é um sinal muito forte. E a gente nota um início de profissionalização maior desses veículos. É algo que demorou a chegar, mas a gente começa a ver mais forte de redes sociais diferentes, um site com recurso um pouco maior. A gente começa a ver isso, embora, eu concordo com o Sérgio, seja ainda um ecossistema muito frágil, né? A gente começa a ver também, que é algo que a gente observou mais nessa edição, o surgimento de alguns ecossistemas locais de notícia, que é muito interessante. Por exemplo, ali no município de Ceará, em Santa Catarina, que é um município rico, é um município pequeno, tem 30 mil habitantes, mas é um município rico. A gente começa a ver ali o surgimento de vários veículos digitais diferentes, cada um indo por um caminho diferente. Em uma cidade que, embora tenha dinheiro, é uma cidade menor, né? Então, isso tem sido algo muito interessante, essa mudança de perfil, essa atualização. Agora, o nosso grande ponto é ver o que vai acontecer com isso, né? Esses ecossistemas eles vão continuar se expandindo, os veículos eles vão ter outras estruturas ali em volta, ou não, será que eles vão morrer? Porque um outro ponto é que eles ainda se beneficiam muito de publicidade, né? Agora tem ali, acolá, aqui, acolá tem algumas iniciativas sejam um pouco diferentes, eles são extremamente dependentes de publicidade ainda. Então, a gente analisa como é que fica esse cenário, né? Mas, de um modo geral, a gente nota o jornalismo no sul do Brasil se atualizando nesse sentido, né?
Outro ponto que eu observei, especialmente aí nas rádios, não necessariamente comunitárias, mas também as rádios comunitárias, bastante, essa questão da importância delas na comunidade. Né? Tu vê como elas são realmente fruto de um trabalho da comunidade ali, que aquelas pessoas se organizaram, e é muito interessante quando nos sites das rádios comunitárias tem, às vezes, depoimentos das pessoas, né? Ou a história daquela rádio. Né? Isso é algo muito legal, que demonstra como realmente foi algo que foi criado por eles, né? E a cidade se organiza para alguma coisa, então isso é algo muito interessante. Tá? Não quero estender demais, então essa bola eu acho que agora vai para a Mari. É isso, Daniel? Isso, obrigado, Marcelo. Agora, para a gente fechar nosso giro, Mariana, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Bem, meu nome é Mariana Correia, eu sou pesquisadora do Atlas com foco no Nordeste. Acho que todo mundo já falou um pouco assim de algumas questões que meio que se repetem, são semelhantes nas regiões, a redução dos desertos, né, o avanço desses veículos nativos digitais, das rádios comunitárias, o olhar do Atlas da Notícia para as rádios comunitárias, né, que vem sendo consolidado nas últimas edições da pesquisa. Eu queria, assim como a Jéssica falou, trazer um pouco da perspectiva do jornalismo no Nordeste, que é uma região comumente coberta por veículos localizados na região sudeste do país, né, nesse centro que concentra o jornalismo hoje no Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, esse eixo que concentra essa cobertura dita nacional, né, e que pauta essa cobertura e que tem muita da relação que Jéssica trouxe. O Nordeste tem muito dessa semelhança também com o Norte, de ser colocado de uma forma subalterna nessa cobertura dita nacional. E existe um prejuízo muito grande, né, dessa perda de grandes jornais, do enxugamento de grandes jornais que faziam a cobertura a partir dos seus territórios no Norte, no Nordeste e em outras regiões do país, e muito mais considerando que existe realmente uma concentração de cobertura hoje no Brasil. A cobertura é concentrada nesse eixo Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim, eu gosto muito de falar, os Desertos Notícias, proporcionalmente, o Nordeste, nessa edição do Atlas, é a região com maior proporção de desertos de notícias. Mas eu gosto muito de falar, assim como minha companheira Jéssica, eu gosto muito de falar não da aridez, que é uma figura muito usada para retratar o Nordeste, né, no jornalismo, desse jornalismo feito de fora, com essa visão de fora um pouco estigmatizada, assim, estigmatizante. Mas eu gosto de falar justamente do jornalismo que está sendo produzido na região, dessa potência, né, do jornalismo que é produzido na região Nordeste. No Atlas, a gente conseguiu já mapear 2.728 veículos jornalísticos em atividade no Nordeste. Então, assim como outras regiões, esse olhar da pesquisa para as rádios comunitárias realmente fez os dados, reverberou, né, numa redução de desertos de notícias na região, tanto a identificação de veículos nativos digitais que vem avançando, que já é uma tendência, né, consolidada, mostrada pela pesquisa do Atlas, como também esse olhar mais atento da pesquisa para as rádios comunitárias que produzem conteúdo jornalístico. Isso fez com que a região tivesse apresentação redução de desertos de notícias, mas ainda a região que concentra a maior proporção de desertos de notícias. Mas a gente tem um jornalismo muito pulsante no Nordeste, né? O jornalismo local, vamos dizer, hoje com outros formatos, com outras possibilidades sendo exploradas. E desse avanço do digital que a gente vem percebendo é que tem muitos hoje veículos que fazem uma cobertura jornalística, informativa importante nas suas regiões e que não são ancorados em sites, são ancorados aí nas redes sociais, que abriram possibilidade, né, das pessoas fazerem coberturas, assim. A gente não faz uma análise qualitativa desse conteúdo jornalístico, a gente tem alguns critérios que a gente utiliza para classificar veículos como jornalísticos ou não, mas a gente não está falando aqui de qualidade de conteúdo, certo? Da cobertura jornalística, mas a gente está falando que a gente identifica uma cobertura de proximidade ali, com conteúdo original, né, com periodicidade, que são critérios utilizados pelo Atlas da Notícia. Uma coisa que eu acho interessante que a gente, além da grande importância que as rádios comunitárias têm nos municípios nordestinos, a gente está falando de uma região que é a região que tem mais estados do país, são 9 estados, né, um território imenso.
Então, as rádios comunitárias, elas realmente têm uma importância muito grande nesse jornalismo de proximidade, né, nessa informação que chega ali. Elas foram muito importantes, por exemplo, na pandemia, né, para informar comunidades ali sobre vacinação, para acompanhar a vacinação, para acompanhar e orientar sobre questões de higiene, para também trazer entrevistas de pessoas, autoridades locais. Essas rádios comunitárias também muitas vezes transmitem os seus conteúdos em plataformas digitais, no Facebook ao vivo, entra no YouTube ao vivo. Essas plataformas de redes sociais são muito democratizaram realmente, né, muito essa possibilidade de produção de conteúdo jornalístico, e é esse o novo formato, vamos dizer assim, as novas caras, né, as novas possibilidades que o jornalismo local vem explorando. Isso é muito marcante realmente na pesquisa quando a gente vai olhar caso a caso. Uma coisa que eu acho que é importante também destacar, pensando nesse ambiente, né, nesses novos ambientes de notícias do Nordeste, que são vários, né, estou falando de um território muito diverso, é a consolidação de projetos de jornalismo independente. A gente tem, historicamente, né, e o Atlas mostra isso, as 6 edições do Atlas mostram isso, esse enxugamento dos grandes jornais, né, a redução das redações, dessas grandes redações que faziam as suas coberturas a partir dos grandes centros urbanos, e muitas vezes tinham as suas sucursais, né? A gente tem essa redução, a gente tem o enxugamento, a gente tem o fechamento das edições impressas. Então, a gente tem um avanço também muito interessante no Nordeste de projetos independentes, que vem fazendo uma cobertura também com outro tipo de enfoque, com enfoque de gênero, com enfoque racial, com enfoque meio ambiente, fazendo uma cobertura crítica, né, propondo coberturas diferentes daquelas que eram feitas pelos grandes jornais, né, pela mídia dita assim tradicional. E esse movimento já é um movimento consolidado, não é uma novidade dessa edição da pesquisa, a gente já vinha apontando em edições anteriores. Existem outros mapeamentos, o Atlas não faz a distinção entre projetos independentes ou não, mas existem outras iniciativas de mapeamento que dão conta aí de mais de 100 iniciativas de jornalismo independente nos estados do Nordeste. Existem também muitas tentativas e bem-sucedidas de aglutinação desses veículos para procurar possibilidades de sustentabilidade financeira, né? Sustentabilidade financeira é uma das grandes dificuldades do jornalismo mundial, né? Quanto mais dessas iniciativas independentes. E existem arranjos que essas iniciativas estão buscando para fazer coisas juntos, projetos juntos. Existe, por exemplo, uma rede de podcasts nordestinos, que é muito interessante, porque podcast também, hoje, é uma área que ainda reproduz essa dominação de sotaques sudeste, né, do sudeste, assim, dessas regiões que concentram esses grandes veículos, né, que concentram também as oportunidades de financiamento para o jornalismo hoje no Brasil. É preciso descentralizar também essas oportunidades. Então, tem uma rede, por exemplo, nordestina de podcast que a gente mapeou, que já tinha mais de 40 iniciativas associadas e já estava em contato com outros 130 podcasts nordestinos. Então, assim, muito mais do que falar desses desertos, eu acho que é importante assinalar essas novas possibilidades, esses novos arranjos, esse jornalismo que ainda resiste e que se reinventa, né, nesse Brasil assim de tanta diversidade, né, de tantas realidades diferentes, de territórios tão diferentes. Obrigado, Mariama. Pessoal, a gente está chegando aqui na reta final, mas vamos dar vazão às perguntas. O Sérgio Lúcio falou que a 7 tem que ir. Então, Sérgio, se tiver aqui, não tem problema. É que eu estou numa sala aqui na USP, estava no outro encontro no Projor, e eles precisam fechar aqui, então eu vou pedir desculpas, mas eu acho que os meus colegas respondem alguma coisa nova que venha por aí. Tá? Muito obrigado pelo espaço aí, um abraço para todos. Tem escusas. É escusas, tem que pedir. Tá bom. Um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigado, Lúcio. Seguimos por aqui. Obrigado, Sérgio. Bom, vou trazer aqui as perguntas e aí eu deixo o Sérgio, que ficou, o Sérgio Spanolo, e os pesquisadores decidirem, tá? Como é que a gente responde. Então, vamos lá. São 3 perguntas, assim, as 3 basicamente de metodologia, uma mais básica, outras um pouco mais complexas, né? Então, vamos começar por uma aqui. A Sônia Aguiar pergunta,
Se o Atlas vem ao longo do tempo incluindo novos critérios de inserção de dados, como as rádios comunitárias, e aumentando o número de colaboradores para coletar mais dados em mais lugares, como podem afirmar que os desertos vêm aumentando ou diminuindo? Bem, essa é uma pergunta, eu posso responder ela. A metodologia do Atlas, ela não pode ser baseada, ela não pode ser baseada... Focada, para, a cachorra aqui latindo. Ela não pode ser inteiramente baseada no que já tinha no ano passado, né? Que são referências. A gente sempre tenta mapear o máximo de veículos possível, é o máximo. Por quê? Porque a gente quer dar um insumo para o pesquisador ir lá e ver, fazer a pesquisa dele. Por isso que tem o máximo de pesquisa, a gente tem de critério. Esse é o principal ponto da nossa metodologia, mapear o máximo possível, para que não sobre muita, como eu posso dizer, lacuna para os próximos anos, né? Então, e a gente pode eventualmente falar dos desertos de notícia, né? Sim, a gente está sempre incluindo mais veículo, tem os critérios mínimos que a gente coloca lá, por exemplo, não pode ser um veículo estatal. Eu sei que muitas prefeituras têm jornaizinhos e rede de TV, rádio para informar, mas a gente não considera isso como um veículo jornalístico, né? Nem a IBC, por exemplo, entra, embora até seja, né? A gente colocou uma régua que esse é um critério que a gente não coloca. Em segundo lugar, a gente também não coloca revistas de associações, de corporativas e tal, que a gente busca evitar, que embora tenha uma função informativa ali também, a gente considera que elas não sejam jornalísticas. O resto, a gente não consegue, como, se não me engano, foi a Jéssica que falou, a gente não consegue ver a qualidade da produção dessas organizações, né? Então, a gente mapeou mais de 16 mil veículos e a gente considerou 14 mil produzem alguma forma de jornalismo, né? Um pouco mais de 2 mil, assim, não encaixam nesses critérios que são bem relaxados, eu admito, que a gente criou, né? Porque a gente quer realmente fornecer isso para vocês. Lá também não tem alguns veículos altamente desinformativos, né? Não vou citar nomes aqui, mas tem alguns veículos que são realmente nocivos aí para o ecossistema jornalístico e a gente, obviamente, não os inclui, mas, assim, eles são não chegam a ser 200, assim. Então, a gente também não inclui esses veículos aí. Fora isso, a gente coloca o máximo que a gente pode para dar essa substância para os pesquisadores atuarem em relação a isso. A análise de desertos é baseada em cima dessa metodologia. E eu acho que é uma crítica boa e é uma coisa que a gente está mudando no site para deixar isso cada vez mais claro para as pessoas, né? De que a nossa metodologia visa mapear o máximo de veículos possível. E é dureza, assim, né? Cada pesquisador aí tem que validar cerca de 700 mil veículos, um por um, vai lá, aprova, né? Nenhum veículo entra automaticamente, eles aprovam um por um, né? Então é um trabalho bem difícil e o máximo que eles podem obter de dados, eu tenho uma outra pergunta, é por que não tem mais dado? Porque, pô, a gente adoraria ter esses dados, tá? Para mim, eu queria ter 700 colunas na minha tabela que fossem ser preenchidas e fossem fornecer um monte de riqueza para vocês. Mas a gente não consegue obter tantas informações assim. Muito menos sobre CNPJ e propriedade, que é um dado difícil, muitas vezes é autodeclarado. Muitas pessoas vão lá e preenchem meu veículo e tal, preenche o próprio veículo ali também, né? Então é importante notar isso. Jéssica. E tem uma questão de acompanhamento também, né, Sérgio? Porque como você pode dizer se o deserto está aumentando ou diminuindo? A gente acompanha o que eu posso chamar de um cenário de vulnerabilidade, né? A gente tem a classificação de deserto, quase deserto e não deserto. A gente, de certa forma, não vou dizer que a gente consegue acompanhar todos os veículos, porque a nossa base é muito grande, mas a gente consegue, de certa forma, ter uma noção se, por exemplo, tem um certo monitoramento de um veículo tal fechou
numa cidade que só tinha 1 ou 2 veículos, e aí essa cidade volta para uma condição de deserto, quase deserto. Isso aí acaba entrando nesses dados, assim. Então, não é só como é que eu posso dizer, um grosso modo, mapear onde não tem nada. É acompanhar esse cenário de vulnerabilidade no total, assim, no geral também, e acompanhar os veículos, de certa forma, também, porque cada pesquisador tem o seu processo de verificação e checagem, como é que faz esse monitoramento para ver o que vai entrar ou não. E a gente acompanha tanto o o que entra de novidade, quanto o que sai de novidade. Então, a gente acompanha fechamento também. Eu acho que talvez é, a- esse dado não seja ou mais falado, ou mais em evidência, mas a gente acompanha isso também. Gubis, você gostaria de falar algo? Gostaria, Daniel. Eu queria só lembrar que a ideia do Atlas é ser um ponto de partida para a pesquisa acadêmica. A gente não é uma pesquisa acadêmica, né? Então, o que a gente acredita que seja a melhor forma de se lidar com os dados do Atlas é o pesquisador, quando for fazer um trabalho acadêmico e fizer um recorte de uma área em que ele vai estudar, ele, de fato, olhar para esses dados e eventualmente, identificar ali as muitas falhas que a gente tem ali no projeto, né? A gente tem, às vezes, um dado que é duplicado, o veículo está com nomes diferentes da nossa base, né? Ou, eventualmente, é isso, você vai descobrir um veículo lá que ele já fechou, mas ainda está ali, né, na nossa base de dados, ou, eventualmente, é por isso que a gente olha para os desertos. Nasceu algum veículo numa cidade dessa que a gente antes não tinha ela mapeada como deserto, né? A gente não consegue olhar todos os anos para 14 mil veículos e checar todos esses 14 mil veículos por ano, né? Mas a gente vai avançando nessa base de dados e na expectativa de que ela sirva de ponto de partida para que outros pesquisadores trabalhem em cima dela, né? A gente consegue olhar uma amostragem todo ano, a gente, obviamente, inclui novos veículos e tira novos veículos daí, né? Então, a referência para esse avanço, esse recuo, é sempre a nossa base do ano anterior, tá? Então, Uma coisa que é legal mencionar também, Dubs, isso é importante, isso é legal que eu vi que a Beatriz falou, que trabalha com veículos do Rio Grande do Sul há 30 anos e tal, né? É, mas, assim, eu gostei do que o Sérgio Lúcio, que eu sei que a Beatriz aqui discordou, mas eu gosto de chamar de censo mesmo, né? Você pensa, o censo do IBGE é uma pesquisa acadêmica? Não é. Tanto que eles tem metodologia, tem tudo, obviamente, tá? Mas não é uma pesquisa acadêmica, é um grande levantamento nacional. É o que a gente tenta fazer nessa área bem específica, né? E tanto que a gente revisa esses dados direto, obviamente, a gente solta o estudo, mas agora eu estou fazendo uma revisão, por exemplo, dos dados demográficos, né? Tinha um ou outro ajuste que acho que podia fazer, que atualiza no IBGE também. O IBGE está sempre revisando dado de PIB, sai dado do PIB do IBGE, dá 3 meses o cara está revisando os dados deles lá. Então a gente está sempre revisando, sempre vendo, é uma coisa constante. Obviamente, tem um prazo, um deadline que a gente fala agora, a gente vai lançar o recorte do último ano, né? E demora anos para esses dados refletirem, né? Esse fechamento do deserto provavelmente é uma coisa que aconteceu em 2021 ali, né? Começou em 2020, 2021 e a gente está vendo isso agora. Demora alguns anos para refletir, porque a pesquisa se arrasta por vários anos e essa rotatividade e correção que a gente faz também demora, né? Vale lembrar, Então, né, Sérgio, que a nossa origem, inclusive, são bases de dados públicas que a gente vem limpando desde então, né? Quando a gente fez pela primeira vez o Atlas, a gente partiu de bases como a da SECOM, da Secretaria, né, de Comunicação da Presidência da República, de associações de jornais, revistas, enfim. E a partir dessas bases, depois no segundo ano, a gente começou a olhar para essas bases, para acrescentar informações a elas e para tirar redundâncias e para ver os veículos que ainda existiam
ou não existiam, quer dizer, então ele é um trabalho que ele já vem de bases públicas e que a gente vai filtrando e tentando refinar e acrescentar informações e tornar esse banco de dados mais rico, mas a gente não acredita que isso seja um trabalho pronto e acabado e não passível de críticas, né? Gostei do Só comentário aqui do Pedro, mas quando o IBGE isso. muda a metodologia, eles interrompem a série histórica. Mas eles fazem outra coisa ali também, né? A gente está querendo fornecer insumos para pesquisa e para vocês acharem ali, né? Eu convido, inclusive, eu acho sensacional esses feedbacks, porque a gente é um projeto open source, a gente é um código aberto, a gente gosta desse tipo de feedback e a gente gosta que as pessoas também sugiram melhorias para a gente incorporar. A gente é 100% aberto. Nos últimos anos, a gente teve muitas críticas à metodologia do Atlas, mas a gente teve zero sugestões também de como melhorá-la, né? Então, a gente está continuando esse processo justamente porque a gente precisa que a academia também ajude a gente. Então, eu recomendo, né, que vocês façam, pode criar um paper, pode fazer sugestão por e-mail, sei lá, a gente pode incorporar essas coisas. A gente não é um projeto fechado, nossa metodologia nunca vai mudar, tanto que já mudou, né? Mudou com a criação da API em 2019, então desde 2019 é a mesma. Então, eu encorajo que as pessoas que pesquisem isso, a Beatriz, o Pedro e quem mais estiver nos ouvindo agora, que colaborem com ideias e sugestões para que a gente possa fazer dentro da possibilidade técnica de recursos que a gente tem aqui, né? Certo? E vocês acham que vai haver esses 4 minutos finais, tá, pessoal? Prometi até às 7, já está 7h11. E aí vocês acham que vai haver uma consolidação da metodologia nos próximos anos, talvez? E aí, assim, talvez afirmar com mais segurança, né? Com mais certeza de que sim, houve ou não houve uma redução dos desertos de notícia, por exemplo? Porque me parece que a questão acaba ficando muito na exatidão, né, na precisão da frase de que os desertos de notícias diminuíram. Daniel, eu acho que tem ferramentas que estão chegando que vão permitir a gente fazer isso de forma automática daqui a algum tempo, né? A gente vai poder automatizar. O Sérgio pode falar melhor que isso sobre isso do que eu, mas assim, mas eu acho que existe uma perspectiva de no futuro você conseguir criar alguma ferramenta que perceba quando um jornal para de publicar, por exemplo, com uma determinada frequência, e a gente possa saber isso em tempo real, né? Mas hoje não vejo essa possibilidade. É claro, a A gente pensa gente em melhorias de metodologia, mas a gente está contando a história a história dos desertos, né? Eu sei que tem a questão. Pode deixar, Beatriz, o Marcelo vai falar contigo aí na próxima. A gente tá, com esses dados, a gente está contando a história que os dados estão falando para a gente, da redução do deserto de notícia, porque o dado está falando isso para a gente, né? Que dentro da nossa pesquisa, do universo da nossa pesquisa, tem menos municípios que não têm veículo, né? Isso se deve, boa parte, isso é bem explicado, inclusive tem outras coisas que suportam isso, né? Que incentivo a rádios comunitárias, queda do impresso, né? Porque assim, você pode falar o que for, o impresso ele está caindo no Brasil inteiro, tem empresa fechando ou deixando de imprimir jornal para abrir site, né? E é muito mais barato o cara abrir um blog, a gente considera blogs também, né? Quer queira que não, blogs são fontes de informação boa em muitos lugares, né? Então é importante a gente considerar que tem sim esse movimento que o digital está ajudando a reduzir esses espaços vazios onde não há veículos. Pode ter alguma falha, né? Sim, mas os dados que a gente está levantando ao longo de vários anos estão contando essa história. Sim, a gente encaixa alguma outra coisa, tem algum tipo de. Rádios comunitárias encaixou no nosso critério, algumas rádios comunitárias, beleza, mas se você parar para ver também, a adição disso aí é relevante, mas ela não chega a impactar no número completo. Você vê que o gráfico de escalada de queda no número de desertos, ele é meio constante, inclusive, né? Não tem uma queda muito abrupta, não tem nada muito fora da curva ali. Então, a gente considera que isso é um indicativo interessante de que a pesquisa está indo para o lado correto.
Tem alguns problemas metodológicos? Sem dúvida nenhuma. Acho que qualquer pesquisa tem. Eu não conheço nenhum pesquisador que faz uma pesquisa e o pessoal fala 100% correta essa metodologia, pode ser aplicada para tudo. Não, isso é difícil. Então, a gente está querendo melhorar ao longo do tempo. A diferença é que o pesquisador ele publica a tese de doutorado uma vez e a gente faz isso aqui todo ano, né? Embora não seja acadêmica, né? Estou só comparando aí a reincidência anual desse negócio, né? Então é isso. Eu não sei se alguém quer compartilhar mais alguma coisa aí. Eu acho que eu falei demais. Desculpa ter monopolizado É essa isso. questão. É uma coisa que eu penso muito ao longo dos anos. É isso. Gente, é um papo, né, que daria para a gente ficar mais um bom tempo aqui. Vou fazer os encaminhamentos finais aqui. Tem algumas perguntas que eu não pude responder, uma especificamente do Centro-Oeste, para a Ângela. Tem uma aqui, por fim, o Pedro mandou uma sugestão numa pergunta anterior que eu não li, porque não daria tempo, que ele disse, vou ler aqui, para não passar batido, Pedro. Não seria importante fazer a diferença entre município e cidade ao medir o que vocês consideram desertos? Não é só uma filigrana conceitual, mas faz diferença na prática da produção de notícia. 2 municípios de uma mesma cidade podem ser cobertos pelo mesmo veículo, mesmo que a redação sede esteja só em um deles. Então está aqui Eu feito. posso responder isso. Eu acho que isso faz sentido, Pedro. A gente usa muito como sinônimo, a gente fala municípios, tá? Às vezes aparece uma cidade ali ou aqui como sinônimo, porque a tendência é o veículo ficar muito no centro urbano, que é a cidade, né? A diferença do município para a cidade é que a cidade é o centro urbano do município ali, né? Mas os veículos em geral, eu acho bem difícil até mapear um veículo que fica na zona rural ali, uma parte muito distante, né? Pode ter alguns outros centros urbanos, um município muito grande que nem existe no norte, isso eu acho que a Jéssica pode falar melhor, talvez tenha mais aos centros urbanos e possa ter capacidade de ter mais veículos em lugares separados. Aí tem, enfim, tem município lá no norte que é do tamanho de Portugal, né, se eu não me engano. Então, é interessante notar que a gente usa como uma forma cidade, a gente fala principalmente município, mas a gente usa a cidade como um sinônimo aí para evitar algumas repetições de texto e tal, mas sim, é importante, é uma definição importante mesmo para a gente. Não sei se a Jéssica quer complementar com o norte, que tem municípios muito grandes, né? Eu acho que tem coisas que a gente não, uma questão de limitação de mapeamento mesmo, sabe? A gente não, eu acho que se confundem assim de questões geográficas e questão de limitação de mapeamento, sabe? E eu acho que com pouco tempo o webinar acabando, a gente não vai conseguir discutir isso agora. Mas eu concordo com o Sérgio. Essas questões de um veículo que está sediado em determinado município, mas que cobre outras localidades, isso é comum. A gente tem um campo do formulário que é observações, por exemplo, e geralmente a gente recomenda que, pelo menos eu, que os voluntários indiquem ali, se você acha interessante indicar que o veículo cobre outras localidades, indica ali. Mas são coisas que a gente está tendo, inclusive, por conta de feedbacks que a gente recebe. Mas a gente tem essa noção de que não é porque um veículo está sediado no município X que o alcance geográfico de cobertura dele está ali só naquele município. Obviamente, ele vai ali reportar os arredores também, enfim. A gente está atento a isso e, enfim. É complexo, é muito complexo mapear e são realidades muito diferentes Brasil afora e também para o que você considera jornalismo ou não, muda muito de ponta a ponta do país, assim. Então, é um desafio muito grande fazer o que a gente faz. Eu acho que tem uma Desculpa, questão Chico. também, desculpa só, Pedro, que é o seguinte, se você considerar a área de cobertura, um jornal que se pretende estadual, ele, em tese, vai cobrir todos os municípios, né? E aí você não teria deserto de notícia nesse estado, em tese, né? Então, é mais uma questão, acho, de critério. Eu entendo a tua crítica, mas é um pouco a gente tenta fugir disso da forma que a Jéssica falou, quer dizer, a gente coloca em observações ali
essa área de cobertura dos veículos quando eles cobrem 4, 5, 6 cidades de uma região. Mariama, você tinha levantado a mão, você ia falar algo? Assim, eu acho que todo mundo já falou um pouco dessas dificuldades que a gente tem, né? Eu queria só, talvez, destacar, assim, que é isso, os veículos, não é que os veículos não estavam lá, não é que as rádios comunitárias não estavam lá. A gente deixa muito claro na nossa pesquisa que a gente passa a olhar para as rádios comunitárias como produtoras de jornalismo também. Isso é um avanço da pesquisa, né? A pesquisa vem também ampliando sua capilaridade, né? E se refinando, né? Ao longo das edições. Eu acho que é importante que a gente diga isso, assim, deixe isso bem destacado. Inclusive, isso está dito também nas análises, né? Tem os dados que estão abertos, tem as análises também dos pesquisadores de cada região que estão lá abertas, disponíveis no atlas.jo.br. Como pesquisadora do Nordeste, assim, isso é uma coisa que está dita, inclusive, na análise, que essa redução de desertos de notícias tem a ver com o olhar do Atlas para rádios comunitárias, não que as rádios comunitárias surgiram agora, mas que a gente passou a olhar mais com atenção para esses veículos como produtores de jornalismo, realmente. E isso eu considero realmente um avanço da pesquisa, né? A pesquisa vem avançando, vem se aprimorando. E também que é importante que a gente considere também essas dificuldades, né, de mapeamento do jornalismo, né, dessas iniciativas num território tão imenso, né, quanto o Brasil, assim, em territórios tão imensos quanto o Nordeste, por exemplo, e também que é uma pesquisa que a gente faz com apoio de voluntários, né, de estudantes, voluntários, professores. A gente tem uma mobilização muito intensa de pedido realmente assim de participação desses estudantes e professores. É muito difícil, a gente entende que existem realidades muito difíceis também nas universidades, né, brasileiras, e a gente também tenta, a gente faz essa pesquisa, né, com o apoio desses jornalistas, desses estudantes de jornalismo em sua maioria, mobilizando o apoio de universidades. Então, acho que é muito importante que o Atlas venha avançando, inclusive até nesse apoio, né, na participação de outras universidades. Nessa edição agora no Nordeste, a gente contou com universidades que nunca tinham participado, por exemplo, em Sergipe, que foi muito valioso o trabalho da pesquisadora lá, do professor e dos estudantes, para mapear uma área que a gente nunca tinha conseguido olhar com tanto afinco, que era Sergipe, e por uma limitação realmente da nossa pesquisa. Mas é isso, a gente vem ampliando, aprimorando, afunilando esse olhar sobre o jornalismo local no Brasil, também atualizando esse olhar, porque esse jornalismo já não é mais o mesmo do que era quando a gente começou a fazer essa pesquisa. Essa cara já é nova, né? Então, acho que é importante a gente considerar isso nesses dados também. Gente, quem quiser entrar em contato com vocês, mandar sugestão, dúvidas que não puderam ser respondidas aqui. Giovanni Ramos, por exemplo, fez um comentário interessante que no mapeamento de deserto de notícias em Portugal eles tiveram a mesma questão dos jornais que dizem cobrir mais de um município, mas aí aparece jornais com 15 cidades na cobertura e só 2 jornalistas para fazer. Ele comenta aqui que a escolha dos critérios de deserto utilizados aqui no Brasil é semelhante ao usado nos Estados Unidos e outros países. Peço desculpas a quem mandou mais perguntas, a gente não pôde responder especificamente. O tempo é curto, pesquisa é extensa, e como a gente viu, várias questões que trazem outras questões, enfim. Queria passar igual a última vez, alguém pode dizer, o Sérgio colocou aqui, contato@atlas.jor.br para sugestões, críticas e que mais? Só isso? Eu só queria fazer um reconhecimento aí à equipe do Atlas, pesquisadores que estão trabalhando. É a mesma equipe, acho que só mudou o Marcelo, mas muitos anos atrás, né? Então é a mesma equipe desde sempre aí. É muito bacana poder desenvolver esse projeto com todos vocês. Obrigado aí, pessoal. É isso, pessoal. Muito obrigado a quem participou. Tchau, gente. Obrigada. Lembrando que vai ter Valeu, pessoal. Muito boa noite. Pessoal, valeu. Tchau, gente. Obrigadão. Vida Valeu, longa ao gente. Atlas. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos.